Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira, dia 18 de junho, véspera da solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Desde hoje, já somos convidados a acolher o coração amoroso de Jesus, perceber a sua ternura, a sua misericórdia, a sua compaixão. E Jesus hoje nos ensina a orar. Acompanhemos o texto do Santo Evangelho, que é de Mateus, capítulo 6, versículos 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis orar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Juntamente com a esmola e o jejum, a oração também é objeto das observações de Jesus. O grande objetivo de Jesus é superar todo e qualquer reconhecimento ou necessidade de reconhecimento da parte dos homens. A oração deve ser feita no quarto da intimidade, a portas fechadas. Obviamente que isto é uma linguagem simbólica para falar da interioridade diante de Deus. O centro da vida de quem ora sai de si, coloca-se no colo de Deus. Estabelece-se então um diálogo amoroso de súplica, por um lado, mas também de escuta da vontade de Deus, por outro. A oração dos hipócritas pretendia exatamente exibir diante dos homens a piedade pessoal. Jesus diz que tal oração é inútil, exatamente porque não obtém a comunicação divina. É como se fosse uma reverberação, um eco do próprio ego do ser humano. É por isso que Jesus diz que o palavrório em demasia na oração indica falta de fé. Por quê? Porque Deus, o Pai, já sabe do que necessitamos. A nossa atitude, portanto, é uma atitude de confiança. Obviamente, a oração do Pai Nosso tem uma originalidade muito grande, muito bonita, mas ela também se baseia em duas orações que já existiam na tradição da piedade orante judaica.
há uma oração muito bonita chamada Kadish, e o Pai Nosso tem muita vinculação com o Kadish. E a outra oração belíssima que se chama Shemone Esre. Na experiência orante do povo de Israel, o Shema, o Kadish e a Shemone Esre eram 3 orações que eles faziam cotidianamente. Shemone Esre é a oração das 18 bênçãos. A estrutura do Kadish parece muito com a estrutura do Pai Nosso. Jesus então nos apresenta o modo como nós devemos orar, como nós devemos nos dirigir ao Pai. Exatamente a oração do Pai Nosso. Surge uma nova relação dos discípulos e das discípulas com o seu Senhor, que não é somente uma invocação individual, mas é também comunitária. É por isso que Deus é chamado de Pai Nosso. São os filhos do reino de Deus que se dirigem ao seu Pai. A palavra Pai, como Jesus o chamava, Abá, indica proximidade, familiaridade, afeto, a presença amorosa diante daquele que é o nosso Pai. É o nome de Deus. Na comunidade cristã, é assim como os cristãos se dirigem a Deus, o Pai. Chamá-lo de Pai, além desse aspecto da familiaridade, da intimidade, da bondade de Deus, revela também um compromisso da comunidade em comportar-se como filhos, em comportar-se como irmãos e irmãs. Se a palavra Pai indica proximidade e familiaridade, a expressão que estás nos céus indica a transcendência de Deus. Então, por um lado, ele é Abá, ele é próximo. Por outro lado, ele é o outro, o totalmente transcendente. O Pai Nosso, como sabemos, no Evangelho de Mateus, que é um pouco diferente da versão de Lucas, no Evangelho de Mateus, o Pai Nosso divide-se em 2 partes. A primeira tem como centro o Pai, e o conteúdo é o nome, o reinado de Deus e a vontade de Deus. A segunda parte tem como centro a comunidade cristã. O que ela pede? Os dons de Deus, o pão cotidiano, o perdão dos pecados, a preservação da tentação e do maligno. Essa é a estrutura do Pai Nosso. Primeiro há 3 súplicas, 3 pedidos dirigidos ao Pai. Fala-se da identidade do Pai, fala-se da soberania do Pai, fala-se da execução de sua vontade. A primeira parte centraliza toda a súplica no coração do Pai. A segunda parte, a comunidade cristã apresenta suas necessidades. No final do texto, Mateus faz uma catequese atualizante. Diferentemente de Lucas, Lucas centra toda a sua atenção na necessidade de orar. A catequese atualizante do evangelista São Lucas, depois da oração do Pai Nosso, é sobre a necessidade de orar sempre. Mateus faz uma catequese atualizante, retomando um elemento central que está no versículo 12, o perdão das ofensas. Qual é a catequese atualizante de Mateus? O perdão, a fraternidade, o perdão das ofensas é o grande sinal da paternidade de Deus.
além das ligações do Pai Nosso com o Kadish e com a Shemoneh Esrei, no Evangelho de Mateus, a oração do Pai Nosso está profundamente interligada com as bem-aventuranças. A oração do Pai Nosso é a oração de Jesus como Filho e que nos faz ser também filhos desse mesmo Pai. Nele e com ele, a Igreja se declara filha. A Igreja é a comunidade dos irmãos e irmãs que no Filho reconhece Deus como Pai. Santificado seja o teu nome. O nome designa a pessoa, já sabemos. Designa a identidade profunda. No Antigo Testamento, quando se dizia Shem, que significa nome, era exatamente um modo de dizer o próprio Deus. Era um eufemismo para não dizer o nome de Deus. Santificar significa também reconhecer. Assim, o primeiro pedido é que todos, judeus e gentios, todos os seres humanos, reconheçam Deus como Deus. O segundo pedido é a vinda do reino, a chegada do reino. Essa é a grande súplica nas bem-aventuranças. Dos pobres é o reino de Deus. Dos pobres deve ser o reinado de Deus. Então, quem tem o espírito das bem-aventuranças tem essa abertura bonita para a soberania e o reinado de Deus em sua existência. A terceira súplica é para que a vontade, a decisão e a execução da vontade de Deus se realize. Tanto na terra quanto nos céus significa em todos os lugares, em todo canto e para sempre. É um modo de dizer a totalidade. Depois se fala da necessidade do pão. Há uma longa discussão sobre a palavra epiúcio, se significa o pão cotidiano apenas ou o pão do amanhã. Mas numa palavra, esse pedido nos remete para a confiança na providência de Deus, que, como aconteceu lá no deserto, Deus oferece o maná cotidianamente. Então, o nosso pão do amanhã, ao mesmo tempo, essa referência ao pão nos remete para o banquete messiânico escatológico. É um modo de dizer, o pão é somente para hoje, mas ao mesmo tempo está disponível para todos os dias e para sempre, para a eternidade. De algum modo, há uma abertura para o pão escatológico, o pão do banquete messiânico. Há no versículo 12 uma súplica sobre o perdão das ofensas, o perdão das dívidas, o perdão das falhas. E aí é uma particularidade. É o único pedido que vem acompanhado de um compromisso da comunidade. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deus que perdoa, a comunidade que entra na dinâmica do perdão. É uma obrigação para a comunidade aprender a perdoar. Por último, nós pedimos que Deus nos livre das tentações e do maligno, isto é, das infidelidades que nos fazem trair o Evangelho. A catequese atualizante sobre o perdão querem exatamente nos ajudar a compreender que o cristão deve passar dessa lógica da dívida, a lógica da culpa, a lógica do pecado, para a lógica da graça, a lógica da salvação. Pai nosso, que estais nos céus, o Abá, próximo, fraterno, paterno, que é presença amorosa, mas ao mesmo tempo é total outro, totalmente transcendente. Ele nos acompanhe,
nos dê a sua presença e os dons de que necessitamos para viver na sua presença amorosa. Deus os abençoe, os guarde, os proteja e lhes dê a graça de viver essa grande força espiritual que provém da oração do Pai Nosso. Fiquem com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Recorde sempre que a palavra faz o coração arder e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, se Deus assim nos permitir.